Olá, seja muito bem-vinda. Estou aqui recebendo pela primeira vez no canal Ludmila Rebola, consultora de contabilidade. Ela que tem um canal aqui no YouTube também, que se chama Ludmila Rebola Contabilidade e Finanças. Achei por lá, achei maravilhoso o conteúdo que ela traz e estou aqui então convidei ela para trazer aqui no canal muita informação para brasileiros, estrangeiros que têm interesse aí de abrir atividade aqui em Portugal. Como é que funciona isso? O que é isso? Ser trabalhador independente, trabalhador autônomo por aqui. Estrangeiro pode emitir nota fiscal aqui em Portugal. Como é que funciona? Ludmila, muito obrigada, seja muito bem-vinda e espero que aí a gente converse e tire bastante dúvida sobre esse assunto. Olá, Ana, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Mais uma vez para trazer ao tema uma coisa que é tão cabeluda, digamos assim, para as pessoas, é um bicho de sete cabeças, não é? Portanto, traz muitas dúvidas, traz muitas dores de cabeça e às vezes é preciso também esclarecer e nada como pôr os bons princípios logo desde o início. Portanto, as coisas Ótimo. começam-se pelo princípio e não pelo fim. Ótimo. A gente escuta falar muito aí sobre recibo verde, abrir atividade, mas são muitas as dúvidas sobre isso. E aí eu já te pergunto, como funciona tudo isso? Vamos então lá do início. Um brasileiro, um estrangeiro que está em Portugal, chegou em Portugal, ele quer ser um trabalhador independente, né? Quer trabalhar por conta própria. O que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos? Olha, isso é a dúvida que a maior parte das pessoas tem, sendo brasileiros ou não, mas muitos brasileiros principalmente. Eu tenho muitos clientes da vossa nacionalidade, de nacionalidade brasileira, muitos que ainda estão no Brasil e já pergunto, porque é assim, há aqui diferentes tipos de pessoas que também se preocupam, umas mais antecipadamente, outras logo na hora. Eu tenho Sim. pessoas que ainda estão no Brasil e já me contactam cá para saber o que é necessário para quando chegam cá. Portanto, já vêm com o trabalho de casa todo feito, têm muita Aham. preocupação com a questão da residência, que isso é outro assunto que se trata primeiro. E como nós Uhum. já tínhamos falado antes desta gravação, portanto, já tinha partilhado isto contigo. As pessoas, muito por vezes, principalmente os brasileiros, dão demasiado. Não é que não tenha importância, obviamente que tem muita, é um grau de importância muito grande. A questão da residência, a questão de Sim. tornar-se legal e de estar legal cá e todas aquelas introduções que temos que fazer com o CEF. Isso é Sim. o primeiro passo e é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas Uhum. também há a outra parte, portanto, Não temos, para por se aí, eu né? pudesse, se eu A gente pudesse se pôr as preocupa coisas muito numa com o visto, balança, visto, mas tem precisamente, se eu outras coisas que são fundamentais também a gente ficar de olho na nossa vida aqui, né? Exatamente. Se eu pudesse pôr numa balança, punha de um lado a parte do CEF e da residência e todos os Uhum. parâmetros legais, e do outro lado punha efetivamente a questão da atividade e da empresa, digamos assim, da situação fiscal. Portanto, Certo. os primeiros cuidados vêm desde o início, ou seja, se tu estiveres lá fora, se as pessoas estiverem lá fora com a intenção de virem para Portugal, eu acho que devem começar a pensar o que é necessário, porque nós, se formos viver para outro país, temos que estar minimamente informados sobre o que é necessário para estar legalizado no outro país, não só a nível da residência, mas como a nível fiscal também. Há várias Uhum. coisas que nós precisamos de tirar, vários números, vários cartões, coisas que são necessárias, nomeadamente o número de contribuinte é logo a primeira coisa. Depois o Uhum. número da segurança social. E depois, então, o tal número do utente, que é o número de nós que nos identifica perante o Sistema Nacional de Saúde. E são tudo coisas completamente diferentes umas das outras, e cada uma Uhum. no seu sítio. Portanto, um brasileiro que vem e que já cá está, já está a adiantar o seu processo com o CEF, etc., a primeira coisa que tem que fazer, obviamente, é tirar o número de contribuinte, não é? O número de Que é contribuinte o é uma NIF. coisa fundamental, exatamente O número fundamental. de contribuinte é o NIF, tem vídeo aqui do canal, É o inclusive, NIF, é o explicando. número de identificação que É o identifica aquele primeiro. sujeito perante Uhum. Portugal, portanto, é aquilo que o Certo. identifica. No momento de fazer isto, para um brasileiro, isto é muito complicado. Primeiro, se não tiver a residência cá, se não tiver ainda a questão da residência tratada, vai ter que ter um Uhum. representante fiscal. Pronto, essa é logo a Uhum. primeira. Opções para o residente fiscal. Ou contrata um advogado,
ou pede a alguém que tenha cá, ou um amigo, ou alguém de familiar, que seja seu representante. Normalmente Uhum. isto tem um custo associado. Se for um amigo ou um familiar, obviamente que não tem custos, mas tem algum grau de responsabilidade. Mas se por acaso formos a um gabinete de advogados ou algo do género, ou até mesmo da contabilidade, porque nós, na nossa área, também podemos ser representantes Ah, fiscais de outras uhum. pessoas. Eu, inclusive, sou representante fiscal de muitas pessoas, exatamente para esse efeito, ou seja, só para pedir o número de contribuinte, ou seja, sou eu, enquanto pessoa singular, que vou pedir o número de contribuinte para aquele sujeito passivo. Uhum. Obviamente que se eu for eu a fazê-lo, vou ter que ter uma procuração, aí sim, de um advogado, ou Certo. então vamos os dois, e aí não é precisa procuração, a um serviço de finanças. Claro que se o meu cliente estiver no Porto, eu não vou ao Porto, por isso é precisa a procuração. Mas se for aqui Uhum. dentro da minha zona de residência, é alguém que esteja aqui zona, já fui ao serviço de finanças com a pessoa, em Uhum. dizer que me responsabilize e que sou eu a representante fiscal dessa pessoa. Portanto, primeiro passo, o NIF. E depois Certo. temos a questão da morada, não é? Portanto, nós precisamos de um representante, é porquê? É porque não temos a nossa morada ainda cá. E ao Uhum. pedirmos, ao não termos a nossa morada, estamos a tratar do processo para podermos ter a morada, não é? Existem muitos brasileiros que têm nacionalidade também europeia ou têm residência europeia. E isso Uhum. facilita o processo. Se houver um brasileiro que tenha uma residência permanente num país da União Europeia, ele chega a Portugal, vai pedir o certificado de residência à Câmara Municipal com a morada onde está a morar e está tudo tratado. Portanto, é muito mais fácil. Portanto, para Sim. essas situações, trata-se como se fosse um cidadão europeu. Para a Uhum. situação em que é só brasileiro, não. Primeiro temos que ver a questão da morada, porque depois, a nível fiscal, é muito prejudicial nós estarmos a trabalhar ou a abrir atividade cá, sendo não Uhum. residente. O que é que isto significa na prática? Significa que nós vamos ser tributados em 25% de tudo aquilo que nós ganhamos e não podemos deduzir nada. E a conta é muito fácil de fazer. Não interessa o que é que nós vamos receber, ao que vamos faturar, digamos assim, aplicamos 25% e é isso que nós temos que pagar e temos zero de deduções. Portanto, antes de fazermos qualquer coisa, devemos ter muito cuidado com a questão da residência e do número de contribuinte. Depois, o número da Uhum. Segurança Social também é algo que agora já está, graças a Deus, mais simplificado, Sim. porque basta irmos à Segurança Social, preencher um formulário da nossa identificação, identificação dos nossos pais e etc., a nossa parentalidade, levar o nosso cartão de identificação, portanto, seja ele de que país for, e já é fácil tirar. Depois as questões com o CEF já não complicam tanto e já não pedem nada. Felizmente esse processo está muito mais automatizado e agora já é possível fazer na hora. Há um tempo atrás não era possível. Uhum. E basicamente isto Esse é que a aquilo senhora está falando é o NIS, só que porque é. às vezes a gente pode falar, né, a pessoa pode não entender exatamente, quem está ainda no processo, ainda É. entendendo quais são os documentos, que são todos diferentes, claros, São do que todos existe no diferentes, Brasil. É. todos, todos. Então, o Nós aqui NIS é abreviamos. NIF é número de identificação fiscal e Aham. NIS é número de identificação da Segurança Social. É Uhum. uma abreviatura, pronto. Sim. Tendo as moradas alteradas, já se pode passar para a parte, digamos assim, fiscal e contabilística e então pensar então no negócio, o que é que a pessoa está a fazer. Uhum. E aí eu posso, então, montar uma empresa? É assim também que a gente pensa. No Brasil, a gente tem o MEI, por exemplo, que é um sistema muito fácil, que é o microempreendedor individual, e que ele consegue muito fácil abrir a sua atividade. É, é Exatamente. comparável a isso. É Essa. o MEI no Uhum. Brasil é os nossos TIs aqui, trabalhador independente. Portanto, no Brasil Uhum. vocês têm lá um deadline de teto até que podem faturar para estarem Isso. naquele regime, não é? E aqui é a Uhum. mesma coisa, portanto, o MEI é o nosso TI, o nosso trabalhador, o nosso autónomo, como vocês chamam. Ah, Portanto, eu também já me vou familiarizando com os vossos termos, tenho muitos clientes atende brasileiros, muito eles também me dão, brasileiro. e às vezes fica no ouvido. Portanto, é o autónomo cá, portanto, é um trabalhador independente. Nós aqui, cada um chama-lhe o que quer. Chamam-lhe Aham. trabalhadores independentes, empresário em nome individual, recibos verdes, enfim, chamam-lhe o que quiser. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma Ó, coisa.
Tá bom, Tudo a bom mesma saber. coisa, é tudo simples. O regime aqui, para Uhum, estar, nós aqui temos dois regimes digamos que de autónomos, vamos assim chamar. Portanto, temos os uhum, isentos e os não isentos, não é? uhum. Sendo que as diferenças têm a ver com o volume de faturação. Tu, se faturares até 12.500 euros por ano, podes ficar no Certo. regime isento. Se faturares mais Uhum. que este valor, tens que passar para o regime não isento. É aquele regime em que nós temos que cobrar o IVA, aquele imposto chato que as pessoas esquecem que não é deles, que é do Estado e que nós Ah, temos que entregar ao Estado. Pronto, e os erros todos começam no momento em que nós queremos legalizar a nossa atividade. Portanto, eu costumo dizer a muitos dos meus clientes, e digo isto a muita gente, a pior coisa que, e agora brasileira ou não brasileira, a pior coisa que uma pessoa pode fazer quando não tem conhecimento de nada disto é ir às finanças. É a pior coisa. Não há necessidade de ir às finanças. Como eu, existe muita gente a trabalhar na área, graças a Deus que existe muita gente a trabalhar já neste formato. E uhum. facilmente nas redes sociais e no Google, porque o Dr. Google, ele dá-nos tudo, não é? Temos é que Ah, saber ir aos sítios certos, não é? Porque muitas das vezes a tá. informação, se não for bem triada, portanto, não fizemos uma Pode triagem como deve atrapalhar ser, mais do que ajudar. atrapalha mais do que o que ajuda, É. não é? Portanto, há coisas que a gente não deve dizer nunca jamais num serviço de finanças, porque a gente pode se estar a prejudicar inconscientemente. Não é que a gente queira enganar o Estado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que se nós pudermos nos beneficiar durante os primeiros anos, vamos estar a prejudicar-nos. Porquê? Porque não temos conhecimento do que é que devemos dizer e do que é que não devemos dizer. Entendi. Inclusive, essa questão dos primeiros anos, tem uma questão aí de quando você abre atividade, que tem uma isenção, é isso, sim. O que É, você pode falar um pouquinho sobre essa isenção? posso, Quem está posso, posso, chegando posso. aqui Podes vai meter abrir essa assim, tipo, atividade. podes meter tipo assim uma red flag, porque realmente é, nesta altura do ano, eu costumo dizer, quando me aparece uma situação assim, eu fico muito ansiosa porque estou sempre a desejar que o meu cliente não queira abrir atividade, porque abrir atividade neste momento, assim, a final do ano, é horrível, porque é mau, Olha, é muito mau, exatamente pelas deduções e pelas reduções que nós temos. Então, o que é que isto aham, significa? Um trabalhador independente, eu vou falar em trabalhador independente para ser mais fácil, está bem? certo. Abrange tudo. Um trabalhador independente que se queira tornar trabalhador, não é? Nesta situação, Uhum. e nunca tenha sido, mas aqui há várias coisas, eu vou voltar assim um bocadinho atrás para antes da atividade haver aqui um estatuto que eu gostaria muito de falar, que há pessoas que desconhecem isto. E Uhum. infelizmente há muita gente que perde isto. Nós temos uma coisa muito boa que infelizmente não serve para nós. É feita por Portugal, mas não serve os portugueses. É para servir os estrangeiros, curiosamente, não Aham, é? Nós nem para aham, nós somos para os outros. Então aham, é assim, o Estatuto de Residente Não Habitual é um estatuto uhum. muito benéfico para as pessoas estrangeiras não residentes no nosso país, que ainda nunca foram residentes no nosso país, ou se algum dia foram e deixaram de ser e querem voltar a ser novamente, podem beneficiar disto. O que é que isto quer dizer na prática? Assim, muito resumidamente, que o estatuto é bastante complexo e complicado. Uhum. Este estatuto, quais são as condições para requerer? No momento em que uma pessoa vem para Portugal e se quer tornar residente, a primeira coisa que tem que tratar é da morada. Portanto, tem que tratar da morada nesse ano Uhum. para poder pedir o estatuto de residente não habitual. E quais são as condições? São três condições. No momento, primeiro tem que ter o número de contribuinte e a senha de acesso. E sem isso a gente não faz nada, não é? A Certo. segunda Uhum. questão, que é muito importante, é a mudança da morada. A morada tem que estar atualizada para a morada de Portugal. No sítio onde estiver a morada tem que estar em Portugal. Tem que deixar de Certo. estar no Brasil, ou seja lá onde for, para ter a Uhum. morada em Portugal e no cadastro das finanças. Uhum. E a segunda coisa é Isso, fazer o pedido. só Exatamente. voltando aqui, você consegue fazer direto no site das finanças. Eu, por exemplo, já fiz ali minha alteração da morada. Como eu vim com um representante, peguei o meu NIF ainda, né, paguei pelo serviço dessa procuração ainda no Brasil, então a pessoa foi lá, ela, minha representante, recebeu a cartinha com um códigozinho,
com esse código, cheguei aqui em Portugal, entrei no site das finanças, fiz meu cadastrinho lá, atualizei tudo e tirei ela da morada principal e agora É eu tenho a minha isso morada, mesmo. é isso, né? É Aí, ó, isso mesmo. primeira coisa já fiz certo. Primeira check, já estás de parabéns porque isso está correto, exatamente. Ainda a questão Oh, em questão aí ao representante. Nunca deleguem os poderes a uma pessoa que vocês podem lhe perder o rasto. Não façam isso. sim. Porque é assim, Uhum. há pessoas que tratam disso e depois é um gabinete, é alguém e depois perdem o rasto da pessoa. E muitas Exato. pessoas, quando chegam a mim, querem que eu faça as alterações, tenham um representante e nunca mais tiveram um contacto com ele. Eu não Pois é. consigo fazer nada se o representante tiver sumido. Portanto, é preciso nós termos o contacto do nosso representante. Depois, no momento que queremos mudar, só ele é que Uhum. pode fazer essa mudança por nós. Nós depois não podemos Olha fazer. isso, olha a responsabilidade, então tem que tomar É uma cuidado. responsabilidade grande. Eu, Né? quando sou representante de uma pessoa, eu não posso simplesmente desaparecer essa pessoa. Eu tenho que estar Sim, disponível para atender essa pessoa quando ela precisar de mim, porque ela pode querer cessar a representação ou até mesmo mudá-la, não é? Ou sim, então já ter a exato. situação organizada a nível do CEF e já poder mudar para a sua morada, não é? Exato. Portanto, quer seja para abrir atividade, quer seja para fazer, seja o que for, é o representante que tem que fazer e é o representante que é responsável, digamos assim. Portanto, é Uhum, preciso ter muito cuidado. Portanto, e sim. posto isto, depois de termos estas coisas Aham. todas, hum, na questão da morada do estatuto de residente não habitual, portanto, a segunda condição é, lá está, mudar a morada, ter a morada fiscal em Portugal, ok? Vocês podem ter uma Ok. morada no Brasil, mas aqui Aham. perante Portugal só há uma morada. Nós só temos uma morada fiscal e é a morada que está no nosso cadastro das finanças. Uhum. Mudamos a morada e depois é pedir o estatuto no portal das finanças, que é tudo online, não se faz nada no serviço das finanças, é tudo online. Pedir o estatuto, que pode ser Uhum. feito no decorrer desse ano ou no limite até 31 de março do ano seguinte. O que é que Certo. acontece se nós não pedirmos até 31 de março? Não podemos pedir mais. Acabou. Não Olha, dá. eu já anotando aqui para conferir depois se eu pedir, hein? É, porque é assim, as pessoas esquecem-se e muitas das pessoas, Aham. imagina, tu podes nem estar a trabalhar quando chegas a Portugal e estares um ano sem trabalhar. Não perdes Uhum. nada em pedir o estatuto. Não faz Aham. mal. Não faz mal. Sim. O que interessa é tu teres o estatuto, porque no momento em que tu começares a trabalhar, se tu tiveres um rendimento muito alto, este estatuto vai-te ser muito benéfico. Porquê? Porque a taxa máxima a que tu és tributado é 20%. E nós temos até Oh, 48% de taxa. Nossas vão são 9 escalões, vai desde aham. 14,5% até Uhum. 48%. Portanto, 20% é muito bom. Olha, não tinha ideia disso. Então é isso, os portugueses e tanto os estrangeiros que trabalham aqui para outras empresas, né? Eles podem ser tributados até 40 e 40 e quanto? Até 48% é os escalões que temos, exatamente. Os Então, é escalões, portanto, a quase partir metade do seu de. salário de imposto ali. Agora, se você chegou, fez ali, pediu o estatuto de residência não habitual lá no site das finanças, não precisa ir pessoalmente até lá, vai no site das finanças, com seu cadastro certinho, pediu lá o estatuto, mesmo que você tenha ali, que você abra a sua empresa, mesmo que você tenha ali rendimentos maiores, você vai ser beneficiado por esse estatuto. Certo. Olha, Só que excelente. Só que também há aqui a última condicionante, não é? O estatuto de Uhum. residente não habitual é de sempre deferir se tu reunires as condições, que é não seres residente em Portugal nos últimos 5 anos, teres a morada atualizada e em Portugal no momento em que pedes, ah, Uhum. até eles fazem sempre o deferimento favorável ao contribuinte. No entanto, tu Aham. tens que ter um cargo de alto valor acrescentado, são as tais chamadas atividades de alto valor acrescentado. Portanto, existe uma Uhum. lista com uma série de atividades, eu depois posso partilhar contigo, uma série de atividades previstas, ok? E só as pessoas Olha. que desenvolverem aquelas atividades é que podem ser tributadas pelo Estatuto de Residente Não Habitual. Portanto, isto para trabalhadores independentes, porque se for um Uhum. trabalhador por conta de outrem, também tem que estar naquela lista e aí
em termos da empresa, digamos assim, do trabalho por conta de outrem, a taxa de IRS é só 20% também. Mas, no entanto, tem que desenvolver uma daquelas atividades. Portanto, isto não é para toda a gente, não é para Aham, qualquer profissão. Portanto, são isso. profissões de alto valor acrescentado. Que Isso, mas a isso já é lista é fundamental para enorme, quem a ainda lista é está. enorme. Então, para quem ainda está pesquisando, ainda vem para Portugal, ou para quem chegou há pouco tempo, é fundamental dar uma olhada lá na lista, ver como que você se enquadra naquilo ali, porque eu vou te dizer, na hora que você vai abrir a atividade, também são palavras, né, que também que às vezes não são as conhecidas pela gente. E aí a gente Exato. fica tentando se adequar, né, onde que a gente vai colocar ali. Então, já olhar essa lista antes. Depois, então, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link, já facilita muito o caminho aí para você É, é. pensar como é que vai abrir essa atividade, né? A Nossa. lista não é muito fácil de obter porque não está disponível assim no portal, mas eu consegui tirá-la da declaração de IRS, portanto, está uma Aham, lista enorme, são, sei lá, são dezenas de atividades de aham, todos os feitios, portanto, existe uma larga lista de atividades que agora foi alterada, portanto, foi alargada. Antigamente era uhum, mais restrito. Eu pessoalmente uhum, gostava mais da antiga, da mais velha, dava ali margem para a gente se poder ali encaixar. Esta está um bocadinho mais abrangente, mas uhum, com grande pena minha não abrange muitas das coisas que eu às vezes preciso e às vezes não dá. aham, Portanto, outra coisa que as pessoas também devem saber é as pessoas vão pedir muitos pareceres a advogados por causa do estatuto de residente não habitual. Eu costumo dizer que cada macaco no seu galho, advogados no seu sistema e contabilistas e malta da contabilidade do outro lado. E muitas das vezes eles não dão, não é que eles não estejam a dar pareceres corretos, mas não dão os pareceres que às vezes podem ser favoráveis às pessoas. Portanto, uhum, nunca deixem de consultar alguém da área para saber se realmente é assim, porque as pessoas pensam que não pagam nada. Não, isto não é assim. Não. O estatuto de residente não habitual não é para sermos taxados em zeros, não. Há determinados rendimentos que efetivamente não têm tributação, porque já uhum, foram tributados no outro lado e porque nós podemos pedir outro tipo de tributação, mas não é zero, não é zero. Ponham na cabeça que não é zero. aham, Portanto, e eu tenho visto vários pareceres de advogados a dizerem que efetivamente as pessoas não pagam nada, que é zero. Não, isto é mentira, as pessoas estão enganadas em relação a isto. E depois é aham, assim, no momento de nós entregarmos o nosso imposto de renda, o nosso IRS, o vosso imposto de aham, renda, no ano seguinte, nós podemos escolher ser tributados pelo estatuto ou não, porque nós temos uma taxa que é mais baixinha, que é o uhum, 14,5. Portanto, se for mais favorável sermos taxados pelas nossas taxas, a gente não deixamos de ter o estatuto na mesma, simplesmente optamos uhum, por não ser tributado nele. Pronto. E é certo. simples. Agora, não deixem de pedir o estatuto de residente não habitual, quer tenham uma atividade, quer não tenham, porque isto Que perdura vai por ser 10 pra anos. sempre. São Ai, 10 anos. ótimo. Pois é. Portanto, não é burrice as pessoas não fazerem esta pesquisa e não verem o Uhum, que é cá no país para poderem solicitar. Podem não precisar no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas imagina que no quinto ou no sexto até precisam. Já têm o aham, estatuto, já não têm esse problema. ótimo, excelente dica, Ludmila. Então vamos lá. Tenho meu NIF, tenho meu NIS, tenho minha morada. E agora já fiz lá todo o cadastro certinho nas finanças, pedi ali meu estatuto de residência não habitual, viu que está tudo certo, vou lá. E aí, como eu faço então para abrir essa atividade, essa empresa, né? Tudo muito Como... simples. Também tudo online, lá está. Podemos ir ao serviço de finanças, a qualquer um, Uhum, não é? Abrir certo. presencialmente, se soubermos o que estamos a fazer. E mesmo que a gente saiba, não precisamos de o fazer, gastar o nosso tempo, podemos estar confortavelmente na nossa casa e fazermos isso. Portanto, Aham, abrimos online. E é assim, para quem nunca foi trabalhador independente, não é? Autónomo, eu vou falar em uhum, autónomo também, que é para ver se sim. vocês é mais Aham, perceptível para vocês. Para quem nunca foi autónomo em Portugal, beneficia daqui de muitas isenções, porque ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eu não defendo o Estado, atenção, eu tento defender os interesses dos meus clientes, mas nós até temos umas coisas até bastante engraçadas e bastante favoráveis para quem vai começar e para quem vai arrancar pela primeira vez, e é uhum, bastante benéfico. Portanto, para uhum, quem vai arrancar pela primeira vez,
Temos várias isenções. Como é que isto assim funciona assim de uma forma rápida e eu não sou muito técnica a falar, eu gosto de falar linguagem mais Uhum. corrente para as pessoas Ótimo. perceberem, porque para a técnica já bastam as leis, já são bastante Exato, complicadas. Portanto, concordo. abre-se atividade, pensa-se em abrir atividade. Primeiro, o que é que vamos fazer? Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso job, não é? Portanto, vamos ver, Uhum. ok. Nós temos uma lista de atividades com 15 categorias, sendo que as 14 primeiras são todas listadas e são todas com designações perceptíveis, e a última de todas é aquela para onde vão todos aqueles que não cabem nas anteriores. Portanto, é como se fosse residual, é uma classe residual. Aham. Então, são os outros, são os outros. No primeiro ano de atividade, nós, como somos regime simplificado, nós somos taxados, não é como nas empresas. Nas empresas é as despesas menos a faturação, portanto, é as despesas menos as vendas, dá um lucro ou dá um prejuízo, não é? Aqui Uhum. não. Nós não somos, as despesas não contam muito, não é? Não têm grande relevância, tal como a prestação de serviços também não. Então, nós somos taxados por percentuais, por uma percentagem, não é? Então, Certo. vamos imaginar, temos um bolo, não é? De um bolo há uma fatia que o Estado não come, é para nós, ok? Aham. Todo o Aham. resto do bolo o Estado vai lá e fica com uma parte. Então, chama-se isto a tributação. Então, desse 100% desse bolo inteiro, Uhum. 75% desse bolo está sujeito a imposto. E 25% não é para ser tributado, não é tributado. Serve para quê? Para as nossas despesas, para os nossos gastos da atividade. Então, Uhum. sempre que esse percentual, esses 25%, superem, ou seja, se as nossas despesas relacionadas com a atividade não é o que a gente come, nem onde a gente vive, Aham. Não é qualquer nem o que a despesa, gente é veste, nem as despesa. despesas dos nossos filhos, nem das escolas, nem nada. Aham. São despesas relacionadas com o nosso trabalho, com a nossa atividade. Então, sempre Uhum. que esses 25% não cubram essas despesas, já podemos pensar em abrir então uma empresa. E aí sim as tributações são diferentes. Portanto, sempre que a gente consiga encaixar as nossas despesas ali, não vale a pena abrirmos uma empresa porque vamos estar a acrescer custos e a diminuir o nosso lucro, o nosso profit. Portanto, eu Ótimo. às vezes ponho assim umas palavras em inglês que eu tenho muitas coisas assim que às vezes tenho dificuldade em dizer em português, que eu tenho tanta consultoria com pessoas estrangeiras que às vezes a gente fica na cabeça. Portanto, entretanto, é basicamente isto: 75% e 25% para as despesas. O que é que acontece no Uhum. primeiro ano? Em vez de haver estes 75%, existe uma redução no primeiro e no segundo ano de atividade. Em vez do coeficiente ser de 75%, é apenas metade deste valor. O que é que isto quer dizer? 37,5%. Ok? Portanto, Aham. só 37,5% é tributado. E no segundo ano há uma redução de menos 25%. Ou seja, em vez de 75, Aham. 56,25. Pronto. Olha. O que Aham. é que acontece com os outros prestadores de serviços? A última classe que eu disse que eram os outros. Aham. O coeficiente é diferente, é muito diferente. Porquê? É Uhum. mais baixo. Em vez de ser de 75, é de 35. E com a redução de menos 50%, passa para 17,5% no primeiro ano. Oh. E no segundo ano, menos 25%, passa para 26,25%. E no terceiro ano é só 35%. Ora bem, vamos a números. Eu vou só falar em 10 mil euros, que é para toda a gente perceber. De Aham. 10 mil euros, se tivermos um coeficiente de 75%, 7.500 euros vão estar sujeitos a impostos. No Uhum. primeiro ano de redução de atividade, passa para 56,25. 37,5, peço desculpa, 37,5. Logo, Uhum. 10.750, ok? Sim. No segundo ano, 56,25, 5.650, e 25, portanto, Aham. 5.625. E no terceiro ano é que já são os 7.500 euros. Pronto. Sim. Com o Aham. coeficiente dos 35%, 3.500 euros, de 10 mil euros. Isto só para o terceiro ano. Porque no primeiro ano é 1.750 euros, no Aham. segundo ano, 2.600 e 2.625, 10 Uhum. mil euros, e no Uhum. terceiro ano, 3.500 euros.
Nossa, E é agora tu muito triste. Se perguntas-me você assim, já sabe tudo isso. agora tu perguntas-me assim, ou tu ou alguém que esteja atento a isto, ok, isso é fixe, 75 para 35 é uma diferença gigante. Até quem é que pode ficar nestes códigos Nesse de bolo. 35%, não é? De Aham. 35%. Deixa-me ver, eu acho que eu tenho aqui a lista. É só mais para ver. Sim, ótimo. Eu sei as quase todas de cor, quase todas, mas para não cometer assim nenhuma gafe e para não dizer nenhum disparate, prefiro tê-las aqui abertas. Portanto, isto é a tabela do artigo 151 do Código do IRS. É a tabela do artigo 151 do Código do IRS. E nestas Uhum. atividades nós temos as tais 15 categorias. Ou seja, a primeira classe é a classe dos arquitetos. Portanto, quem é arquiteto não pode ir para o 1519. Uhum. Arquitetos, desenhadores, engenheiros, geólogos, topógrafos, etc. A segunda classe é a classe dos artistas plásticos, atores e dos músicos. A Uhum. terceira classe são dos artistas tauromáquicos, portanto, a malta das touradas, portanto. Ah, olha. A quarta categoria são os economistas, os contabilistas e todos os técnicos que atuam dentro da minha área, pronto. Certo. A quinta classe são os enfermeiros e técnicos paramédicos. A sexta classe, juristas e solicitadores. A sétima classe são todos os médicos e dentistas. Hum. A oitava classe é para os professores. Professores, formadores e explicadores, ok? A Uhum. nona classe são aqueles profissionais que estão dependentes de nomeação oficial, nomeadamente os revisores oficiais de contas, os notários, etc. É para este tipo Ok. de profissões. Uhum. A décima classe são psicólogos e sociólogos. A décima primeira, químicos, que são analistas. E isto, Uhum. analistas, para a malta de IT, não é? Analistas de sistemas e etc. As finanças não Aham. querem saber se tu és analista de análises clínicas, se és analista de químicos, se és analista de dados de internet. Analistas vai tudo para lá, portanto, eles não querem saber. Oh, A olha. décima segunda é para os sacerdotes, portanto, é para padres, sacerdotes e etc. Aham. Depois, a décima terceira é o bolo maior, é onde calha tudo. Amas, ajudantes, analistas de sistemas, arqueólogos, Uhum. assistentes sociais, antropólogos, biólogos, comissionistas, consultores, esportistas, Uhum. engomadores, jornalistas, massagistas, bem, uma carrada deles, programadores informáticos, que há muitos, os Ah, tradutores, os designers, é tudo aqui nesta classe, são uma série delas. aham. A Certo. 14ª é para os veterinários, especificamente para veterinários, e depois a 15ª é para os outros prestadores de serviços. Então, o que é que calha aqui? As Aham. novas profissões do século, as novas profissões que toda agora a pandemia trouxe e toda a gente, e muita gente já faz há muito tempo, não tem só a ver com a pandemia. Quem é que Uhum. eu tenho aqui? Eu tenho aqui content writers, tenho aqui mentores de coaching, tenho aqui coaches, tenho aqui malta das redes sociais, pessoas que trabalham com Uhum. marketing, tenho. Há muita profissão esquisita, que não é esquisita, é diferente, não dá para pôr nas Aham. outras classes. Sim. Claro que os programadores informáticos não dá para pôr aqui, não é? Mas há aqui umas voltinhas que se podem fazer, pronto, mas essas voltinhas a gente faz em consultoria só. Há muita coisa, por exemplo, as assistentes virtuais, se tu fizeres trabalho com gestor de clientes, se tu trabalhares com equipas, se tu Uhum. fizeres, deixa-me ver o que é mais, epá, são várias as opções que a gente pode aqui colocar. Qual é E que é o só, truque? e só para assim, para organizar melhor isso aqui, para quem não entendeu muito bem, ela falou ali as classes de 14 categorias ali, onde você vai pagar aquele imposto normal. E quem vai para essa 15ª categoria, ou seja, quem não inclui aí, não está incluso em nenhuma dessas outras 14, acaba sendo privilegiado por esse imposto, essa redução de imposto, correto? Exatamente, corretamente. Só que Uhum. isto, pronto, isto tem aqui, isto é um pau de dois bicos, não é? É um pau de Aham. isto. Primeiro tens que, na prática,
Há muita gente que, que desenvolve atividades das outras categorias, mas tem esta. Há muita gente que tem. Uhum. Não se deve, mas tem. Mas porquê? Porque, ou porque trabalham para o estrangeiro, ou porque o cliente não necessita das faturas, e escrevem uma descrição diferente que não tenha nenhuma indicação. Isto muita gente faz, que eu tenho conhecimento disso. Mas na Uhum. prática não é assim que pode ser feito. Portanto, se a nossa atividade não está prevista em nenhuma das atividades desta lista ou da lista dos códigos das empresas dos CAIs, depois existe Aham. também uma lista muito extensa, com vários códigos, que a gente também pode escolher se formos autónomos, portanto, não é só esta lista, existe também uma outra. Mas se Certo. também nessa lista muito extensa dos códigos de atividade económica também tiver prevista uma atividade que se possa incluir naquelas 14 categorias, ela vai ser tributada a 75%. Portanto, o coeficiente de tributação é 75%. E isto Aham. depois, como é que se tributam estas coisas? É no IRS, portanto, é no imposto de renda. Quando nós vamos fazer a declaração destes rendimentos, existem campos específicos onde nós vamos colocar estes rendimentos, ok? Portanto, Uhum. há que ter cuidado, na escolha da atividade. Podemos dar aqui umas voltinhas e podemos escolher aqui outro tipo de coisas mais benéficas, falando sempre e pedindo sempre uma opinião secundária. Agora, é assim, se tu fores, vamos ver uma coisa, um enfermeiro não pode dizer que é outra coisa. Um enfermeiro é um enfermeiro, e um médico é um médico, e um advogado é um advogado, e um contabilista é um contabilista. Aqui não há volta a dar. Mas há Uhum. muita coisa que, apesar de Sim. estar ligada às outras atividades, na prática a pessoa não faz mesmo aquilo. Eu tenho, e isto é mesmo verdade, eu tenho Uhum. muitas pessoas da área de design que são designers de profissão, mas não exercem. Fazem coisas relacionadas com o design, Aham. mas não é design, não é design. Portanto, nestas situações, se a pessoa diz, não, eu não sou designer, eu não faço designer. Isto é Uhum. como aquela história da consultoria e da mentoria. Se tu Uhum. fores ao dicionário, consultoria é uma coisa, mentoria é outra completamente diferente. Não são duas coisas iguais. Mas Uhum. para as finanças é tudo a mesma coisa. Eles não querem saber. Portanto, Aham. por isso é que eu digo, tenham cuidado se forem às finanças falarem com o técnico, porque a pessoa não está a ser má para vocês. A pessoa simplesmente não pode dizer outra coisa. Se calhar eu posso, porque eu estou a falar de mim para outra pessoa, em privado. Aham. Se calhar Aham. um profissional das finanças não pode, está num sítio público, está a defender o Estado. Eu não estou a Sim. defender o Estado, eu estou a defender o meu cliente, são Sim. coisas Sim. diferentes. Por Entendi. isso, E é isso é muito exatamente isso que importante. você falou. Cada coisa ali né? Cada macaco no seu galho. Você falou ali, É isso. é isso, né? É muito complicado também explicar, porque às vezes as pessoas também não sabem bem explicar as coisas e não dizem por mal. Uhum. Estão a querer ser o Uhum. mais honestas possíveis, mas a honestidade não nos traz grandes benefícios às vezes. E nesta situação não é muito benéfico sermos muito honestos. É preferível sermos um bocadinho, ocultarmos um bocadinho as coisas, porque há coisas que não E nos ter até um beneficiam. conhecimento, ao invés de você ir lá assim naquela sem saber, né? Quantas pessoas vão lá e, meu Deus, deixa eu ver ali qual é a lista e onde que eu vou me incluir e tudo mais. Então, ter esse conhecimento antes de fazer o pedido, você falou que pode fazer até de forma online, né? Então, analisar, olhar ali direitinho e, né, já te poupa muita coisa ali depois Isso, também, né? sem dúvida, sem dúvida. E além de que hum, abrir atividade, não existe uma altura certa para abrir atividade. Abre-se atividade quando a gente quiser, obviamente. Ah, É aham. claro que se abris atividade agora, estás a ver logo, já estás a ver o que é que vais perder, não é? Portanto, o nosso ano fiscal é de janeiro a dezembro. Nós a Uhum. abrirmos agora, pela primeira vez, só vamos usufruir de 3 meses, que é aquilo que falta para o fim do ano. Portanto, Entendi. há situações em que não há hipótese, a pessoa tem conhecimento e diz, olha, não posso, tenho muita pena de perder o resto do ano todo, mas eu tenho mesmo que abrir atividade. E a gente tem que abrir e pronto, abrimos mão e está tudo bem. Agora, Aham. se houver a possibilidade de não se abrir já agora, imagina, guardarmos para janeiro, podermos abrir em janeiro, podemos Uhum. usar então um ano inteiro para a redução e assim não desperdiçamos um ano. E Uhum. é bastante benéfico poder usufruir da tal redução do coeficiente para 12 meses,
do que só apenas para 3 meses se formos a fazer isto agora, não é? Soluções para isto. Passa-se um ato único, que é uma fatura de ato isolado, não é? Portanto, há muitas Uhum. maneiras para dar a volta. Imagina, tu Uhum. agora começas a trabalhar, tens um cliente, precisas de fazer uma fatura, tens que abrir atividade, falas comigo e eu digo-te: olha, Ana, não faças agora porque não é benéfico para ti. Espera mais um bocadinho e abres no início de janeiro para poderes usufruir de todas as coisas. Mas os meus clientes brasileiros são todos muito acertinhos, muito. Não têm clientes mais certinhos do que os brasileiros. A sério, eles têm um medo tão grande que alguém Como? vá atrás deles. Eles dizem mesmo: eu nem quero ouvir falar em multas nem nada. Não, eles têm muito medo e são muito cautelosos. Então, querem declarar tudo e declaram tudo, 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 tudo. Não querem fugir a nada. Pelo menos os meus são assim. Ah, Então, ok, eu já sei que querem declarar, tenho aqui solução para isso. Fazemos uma fatura, um ato único. No final do ano, faz-se uma fatura ao uhum. cliente, como se tivesse sido só um trabalho esporádico, não é? Entendi. Sendo que não pode ser mais de 25 mil euros, porque o ato único tem um deadline de valores. Portanto, se for um Uhum. valor abaixo de 25 mil euros, a pessoa declara, paga o seu imposto, não está a fugir a nada e no início Aham. do ano que vem abrimos então atividade. Olha, entendi. Nossa, várias dicas aí, o pulo do gato aí que. Me diga uma coisa, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar a Ludmila para voltar aqui uma outra vez, a gente faz só sobre recibos verdes da outra vez. Essa conversa aqui já está maravilhosa. Eu quero entender um pouco mais aí da atividade. Quais são aí as obrigações que uma pessoa tem quando ela tem atividade? O que que ela vai ter que ficar declarando, né? Como é que é isso? Ok. Então, a primeira coisa que temos que saber é o imposto principal é o imposto de renda, não é? Portanto, se tu vieste Uhum. para cá trabalhar para uma empresa, no ano seguinte, tu és trabalhador dependente, não é? No ano seguinte tens que fazer o IRS destes rendimentos. Se fores trabalhador independente, na mesma altura e da mesma maneira, tens que declarar esses rendimentos. A partir do Uhum. momento em que tu és residente em Portugal, tu tens que declarar os rendimentos que ganhas cá, como se ganhares fora do país. Rendimentos no estrangeiro, whatever que seja, ações, dividendos, se tiveres numa empresa no outro lado qualquer, tens que declarar cá. Pronto, todos os rendimentos têm que ser declarados. Então, no ano seguinte, entre abril e junho, nós declaramos aquilo que ganhámos no ano anterior. Esta é a Uhum. primeira. Depois, quem é trabalhador independente, primeiro, o primeiro ano de atividade está isento de pagar a segurança social, não paga a segurança social durante os primeiros 12 meses, tem que Uhum. ficar na agenda, na cabeça, ou num sítio qualquer, ou na parede, com um post-it, não é? Num sítio qualquer, quando é que termina a isenção? Portanto, quando a Certo. isenção terminar, tem que começar a pagar a segurança social. A segurança social é paga mensalmente, ok? Uhum. Tem que se entregar uma declaração trimestral de 3 em 3 meses em alturas específicas. Tem que se pagar a segurança social todos os meses, entre o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte, relativamente ao mês anterior. Isto da Certo. segurança social. Depois, a nível da atividade, tem que passar os recibos verdes, abrir atividade, não é? Ver em Uhum. que regime é que está, e agora aqui no regime, tínhamos aqui conversa para 3 horas, não é? Portanto, se estiver no regime isento, não faz nada. Se estiver no Aham. regime não isento, que é no regime DIVA, tem que entregar declarações. Certo. E em alturas, em trimestres, que a pessoa não faz nada, tem que cumprir com a obrigação do IVA. Não é por não ter passado nenhuma fatura, se estiver no regime de IVA, tem que entregar a declaração também. Vai a zeros, mas tem que entregar, ok? E a da Certo. Segurança Social, se não estiver isenta, a mesma coisa, também tem que entregar. Nós Uhum. podemos não ter faturas, podemos não ter faturado naquele trimestre, mas as obrigações são na mesma para Entendi. cumprir. Se tu tiveres Certo. de baixa, tens que cumprir. Se estiveres doente, tens que cumprir. Se estiveres sem clientes, tens que cumprir. Desde que tenhas atividade aberta, enquanto a tua atividade estiver a funcionar, porque a Uhum. atividade funciona na mesma, quer tu fatures, quer tu não fatures. Está tudo a rolar Uhum. na mesma. E tu tens que Aham. cumprir as obrigações, não te podes esquecer de enviar as declarações. Se tu trabalhares Uhum. para a União Europeia, há outras declarações que tens que enviar. Portanto, todas as obrigações têm que ser cumpridas. Não te podes Uhum. esquecer.
E também não te podes esquecer que tens a atividade aberta. Portanto, tu decidiste que não queres mais ser trabalhador independente. Vais trabalhar para uma empresa ou vais-te embora, não é? Aham, Para outro país ou não aham. sei o quê. E esqueces-te que tinhas atividade aberta. E a atividade aberta fica eternamente aberta. Pode ficar, mas as coimas vão começar a aparecer. Coimas da Segurança Social, As coimas do coisas são IVA, as multas. coimas do IRS, coimas de tudo. E para que saibas, o imposto pior que nós temos é o IVA. O IVA, AT, é implacável, não perdoa, não perdoa. Aham. É Tem coima em muita cima gente de que, coima. nossa, tem muita gente que já perguntou, Ana, eu voltei para o Brasil, fui embora para outro lugar, preciso fechar a atividade? Então, Sim, preciso. sim. Senão a conta Só vai ficar alta terminam as depois. obrigações, só terminam as obrigações quando a atividade estiver fechada. E mesmo quando fechares, durante este ano, no ano seguinte tens que entregar, ok? Não te podes esquecer que tens que entregar na mesma. Só não entregas Hum. mais quando durante um ano, nem que esteja um dia, só um Aham. dia, imagina que só fechas no dia 1 de janeiro de 2024, ou 23, já estou muito adiantada. Hum, Tens que entregar IRS desse ano, se tiveres atividade aberta, ok? Tens que entregar, Hum. é obrigatório. Depois, coisas obrigatórias, pois já vai com a parte toda fiscal, tens que saber preencher uma fatura, tens que Uhum. saber se o sistema das finanças das faturas funciona para ti ou não, porque podes querer ter um programa de faturação e aí tens que ter também algum conhecimento para poderes fazer as tuas faturas, quais são as Uhum. opções. Tens que saber quando é que cobras o IVA e quando é que não o deves cobrar, tens que saber quando é que entregas o imposto ao Estado. Portanto, existem muitas coisas que as pessoas fazem e não devem fazer, e Uhum. outras que devem fazer e não fazem. Não tem nem ideia, né? Assim, tem muita gente, inclusive, assim, muitos brasileiros e outros estrangeiros também, que por conta da manifestação de interesse, que é a maneira ali Perdem. de se regularizar em Portugal, entrou em Portugal sem um visto, vai ficar aqui, vai residir, precisa da autorização de residência, vai lá e abre a atividade e só para poder já fazer o pedido da manifestação. Mas aí, ó, Não quero esquece saber. que existe aquela, Esquece. aquela atividade. Então, É. olha o tanto de coisa que é uma empresa, né? Então, você está abrindo uma empresa e você tem ali as obrigações com tudo, senão depois, então, as coimas, as multas vão aparecer para você, né? É muito chato, muito chato, e as pessoas não têm noção, às vezes, de que isto é uma responsabilidade, porque nós, quando trabalhamos por conta de outrem, nós a única coisa que temos que fazer é trabalhar. Para quê? Para receber o Uhum, nosso salário. Os impostos estão todos do lado da nossa empresa, é a empresa que faz tudo, nós não fazemos nada. Mas quando a uhum, coisa se inverte, quando somos nós o trabalhador independente, as responsabilidades estão no nosso lado, somos nós que somos uhum, responsáveis pelos nossos impostos, por pagar e por entregar tudo dentro do prazo. Portanto, temos uhum, uma liberdade diferente, mas também temos uma responsabilidade diferente. Depois há aham, uma coisa que a mim assusta muito, que as pessoas nunca ouviram falar. É agora a nossa nova sistema, que já é de alguns anos, não é? Que é essa coisa das faturas. Tu, se reparares, quando vais, seja onde for, toda a gente te pergunta se queres fatura. sim, aham, Para além de ser uma forma de fugir à evasão fiscal, das pessoas, dos comerciantes, fugirem à evasão fiscal não faturarem, não é? Portanto, é um modo que o Estado arranjou para as pessoas não fugirem ao fisco. Por uhum, outro lado, essas faturas beneficiam-nos muito. Há determinados setores e há áreas que é benéfico nós podemos pedir fatura por causa das ditas deduções. Porque se nós não, eu uhum. tenho pessoas que chegam até mim que nem os míseros 250 euros das despesas gerais e familiares do E-Fatura conseguem durante o ano inteiro. Portanto, é porque não pedem uma única fatura, não pedem nada, nada. Naquele momento que você vai no supermercado, que você vai no cabeleireiro, que você vai em qualquer serviço, e a pessoa fala, quer contribuinte? Bota aqui, vai lá, fala o seu número do NIF, você vai ver, inclusive, eu fico ali de olho, ó, no sistema das finanças, você consegue ir vendo ali, inclusive, não é isso? A inclusão dos serviços ali, então já vai ficando, tudo que você vai gastando durante o ano vai aparecendo ali para você né, a faculdade, tudo tá ali, né? O Olha, aluguel.
Outra coisa muito importante, Ana, para dizer também, quem tem dependentes, por favor, peçam os números de contribuinte das crianças, porque não chegamos à altura do IRS, não conseguimos entregar o IRS, ok? É Ah, muito importante pedir dos filhos, das uhum, mulheres, dos maridos, de toda a gente que faz parte do agregado familiar. E agora estamos a uhum, aproximar do final do ano. Para o uhum, ano, em fevereiro, temos que fazer a comunicação do agregado familiar. Há muitas coisas que vão acontecer daqui até ao final do ano e no início do ano que vem. Portanto, há muita coisa importante que vai acontecendo e que é uhum, importante tratarmos com algum aviso prévio. Portanto, aham, peçam os NIFs dos vossos filhos, porque é importante, porque depois a gente quer fazer o IRS, não conseguimos validar as faturas e depois não aham, os conseguimos lá colocar no agregado familiar. E os nossos maridos, ou as mulheres e os uhum. dependentes, tenham uma dedução muito significativa no IRS. E depois Olha. não dá nada a fazer e atualizar as moradas. Às vezes são Uhum. casados e um tem a morada no Porto, outro tem a morada no Algarve. Não dá, gente, não dá. Tem que ter a morada no mesmo sítio. Portanto, não Uhum. pode ser. Há Então, ó, muitos erros. então já estou anotando aqui, olha, dois novos vídeos. Um a gente tem que falar sobre Ai, IRS, aí vai um pouquinho mais para frente, tanta muito, muito coisa. importante. E depois nós vamos voltar, então, para a gente falar sobre essa questão das faturas, dos recibos verdes, como é que emite, como é que funciona. Eu acho que é muito importante a gente ter um vídeo dando atenção a ele, porque eu vejo que rola muita confusão aqui também, tem muitos comentários sobre isso. Então, acho que É vale a pena verdade. a gente voltar a falar para falar só sobre esses assuntos. Assim, é claro, vão surgir várias outras dúvidas depois, e eu vou te convidar para retornar aqui quantas vezes quiser, Ludmila. Olha, eu agradeço muitíssimo por essa conversa. Acho que foi Obrigada aí. muito, muito esclarecedor. Eu fiz aqui, ó, várias anotações aqui. Foi realmente uma consultoria. E agradeço muito. Quero dizer também para o pessoal que você tem o seu canal no YouTube, foi onde eu te encontrei. Ludmila Rebola, Contabilidade e Finanças, também com várias dicas por lá, os vídeos falando sobre todos esses assuntos. Então, Ludmila, muito, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Ana. Muito obrigada. Foi um prazer. Volte sempre, por favor. Muito gosto. Terei muito gosto em estar por aqui com vocês. Olha, eu espero que você aí de casa também tenha curtido. Eu curti muito, tirou aí muitas, muitas dúvidas aqui foram embora. É claro que outras vão surgir, é por isso que a gente vai convidar a Ludmila outras vezes. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!